Você lembra onde estava quando ouviu meu nome pela primeira vez? Talvez tenha sido naquele gol histórico, ou talvez quando levantei uma taça que parecia pesar mais que o mundo. Mas antes de tudo isso, quem eu era? Como um garoto de Goiânia se transformou no Fernandão? Nasci em 18 de março de 1978, em Goiânia, Goiás. Meu nome completo? Fernando Lúcio da Costa, mas poucos me chamavam assim. Desde cedo, o futebol não era só um jogo, era minha linguagem. As peladas no bairro não eram apenas diversão, eram treinamento. Eu sonhava alto, e cada gol que eu fazia era um degrau a mais na escada que levava ao impossível. Aos 17 anos, já não dava para me segurar em Goiânia. Em 1995, assinei com o Goiás Esporte Clube, meu primeiro grande passo no futebol profissional. Você já sentiu aquela mistura de medo e euforia ao entrar em campo pela primeira vez diante de milhares de pessoas? Eu senti. E percebi que o frio na barriga não era um sinal de fraqueza, era combustível. No Goiás, vivi meus primeiros títulos. 3 campeonatos goianos seguidos, 1996, 1997 e 1998, e a Copa Centro-Oeste de 2000. Era só o começo, mas eu já entendia que o futebol não perdoa. Para brilhar, é preciso mais do que talento, é preciso disciplina, coragem e a capacidade de decidir jogos. Mas a vida tinha planos maiores para mim. E eles passavam pela França. Você acha que é fácil trocar o Brasil por um país onde você mal fala a língua? Você teria coragem de deixar tudo para trás por um sonho? De enfrentar um país desconhecido, uma língua estranha e um futebol completamente diferente? Eu tive. E foi assim que minha vida mudou para sempre. No ano 2000, deixei o Brasil para vestir a camisa do Olympique de Marseille, na França. Eu tinha 22 anos, e tudo parecia gigante. O estádio, as arquibancadas, a pressão. Não era mais o garoto que corria nas ruas de Goiânia. Agora eu tinha que provar meu valor diante de uma torcida apaixonada e exigente. Os treinos eram duros, o frio cortava o rosto, e a saudade de casa pesava. Mas o futebol me ensinou cedo que conforto não leva ninguém longe. No Marseille, ganhei respeito. Meu estilo de jogo, alto, técnico e inteligente, chamava a atenção. Mas, no futebol, oportunidades aparecem rápido, e somem mais rápido ainda. Em 2001, fui emprestado ao Toulouse. Muitos acharam que era um passo atrás, mas eu vi como uma chance de mostrar quem eu era. E foi ali, vestindo roxo e branco, que conquistei a confiança que me abriria portas no futuro. Você sabe o que é marcar um gol e ouvir a arquibancada inteira gritar seu nome em outro idioma? É estranho, e ao mesmo tempo mágico. Eu estava me tornando um jogador mais completo, aprendendo não só a jogar, mas a lidar com culturas, estilos e pressões diferentes. Mas o destino tinha preparado um capítulo que mudaria tudo. Um capítulo que começaria com um avião pousando em Porto Alegre. Você já viveu um momento em que, sem perceber, entrou para a história? Um instante que parece comum, mas que muda tudo. Foi exatamente isso que aconteceu comigo em 2004. Eu chegava ao Brasil de novo, mas não ao Goiás. Dessa vez, o meu destino era o Esporte Clube Internacional, de Porto Alegre. Quando desci do avião, senti algo diferente no ar. Era como se o vento soprasse promessas. O Beira-Rio me recebeu como um templo, e eu estava pronto para honrar cada metro daquele gramado. Minha estreia não poderia ser mais simbólica. Era Grenal, o maior clássico do Rio Grande do Sul. E, como se fosse um roteiro perfeito, marquei logo no meu primeiro jogo. Não só um gol, o gol da vitória. É impossível descrever a sensação de ver aquela massa colorada explodir de alegria e perceber que, a partir dali, eu faria parte da vida deles. No Inter, eu não era apenas um jogador. Eu me tornei capitão, líder dentro e fora de campo. E não se trata apenas de usar uma abraçadeira. Liderar é saber quando falar, quando calar, quando abraçar e quando cobrar. Eu me sentia em casa,
mas sabia que grandes batalhas ainda viriam. E vieram. Porque 2 anos depois, eu estaria prestes a viver a maior glória da minha carreira. Você já imaginou levantar um troféu que o seu clube nunca tinha conquistado antes? Você já carregou nos ombros o peso de um sonho de milhões? Já entrou em campo sabendo que toda uma cidade, um estado, dependia do que você faria nos próximos 90 minutos? Eu vivi isso em 2006. A Copa Libertadores da América sempre foi um troféu desejado pelo Internacional, mas nunca conquistado. Em 2006, tudo parecia conspirar para que fosse o nosso ano. Desde a fase de grupos, sabíamos que tínhamos algo especial. Um elenco unido, técnico competente e uma torcida que empurrava o time como se fosse um jogador a mais. Cada jogo era uma batalha. Passamos por adversários duros, estádios hostis, viagens longas. Mas nada nos abalava. Eu, como capitão, sentia que meu papel ia muito além dos gols. Eu precisava manter o time focado, mesmo quando a pressão tentava nos esmagar. A final contra o São Paulo foi épica. No primeiro jogo, no Morumbi, vencemos por 2-1. Mas ainda faltavam 90 minutos para entrar para a história. No Beira-Rio lotado, senti o chão tremer quando pisei no gramado. Cada segundo daquela partida parecia uma eternidade. Quando o apito final soou, o placar mostrava 2-2, e nós éramos campeões da América pela primeira vez. Levantei a taça como se fosse parte de mim. Naquele instante, não era só o Fernandão jogador. Eu era a voz de todos os colorados que sonharam com aquele dia por décadas. Mas o destino ainda guardava outro momento mágico para 2006. Você imagina como é desafiar e vencer o melhor time do mundo? Você já encarou um gigante sem medo? Já olhou para o lado e viu que todos acreditavam que era impossível, menos você? Foi assim que entramos no gramado contra o Barcelona, em dezembro de 2006. Depois da Libertadores, nosso destino era o Mundial de Clubes da FIFA, no Japão. O adversário na final era simplesmente o Barcelona, campeão europeu, com nomes como Ronaldinho Gaúcho, Deco e Eto'o. O mundo inteiro dizia que eles eram imbatíveis. Para nós, isso não era pressão, era motivação. O clima no vestiário antes da partida era de silêncio e concentração. Cada jogador sabia seu papel. O técnico Abel Braga repetia: "Eles são grandes, mas nós também somos." E quando a bola rolou, mostramos que não estávamos lá para participar, mas para vencer. O jogo foi duro, tenso, com cada dividida valendo como ouro. Até que, aos 37 minutos do segundo tempo, Adriano fez uma jogada genial e entregou para Gabiru. Gol! 1-0. O mundo parou. Eu, como capitão, não sabia se corria, gritava ou chorava. Fiz tudo ao mesmo tempo. Quando o juiz apitou o fim, o Inter era campeão do mundo. Levantei a taça com orgulho, lembrando do garoto de Goiânia que sonhava em ser grande. Aquele era o auge da minha carreira. Mas, como todo ciclo, o do Japão também terminaria. Você já precisou dizer adeus a um lugar que marcou sua alma? Você já sentiu que precisava partir, mesmo amando onde estava? Que para continuar crescendo, era preciso se afastar do que mais te fazia feliz. Esse foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Depois do título mundial, minha ligação com o Internacional ficou ainda mais forte. Mas, em 2007, surgiu uma proposta que mudaria meu caminho. Jogar no Al Gharafa, do Catar. Era um desafio completamente diferente, não apenas no futebol, mas na cultura, no idioma, na vida. Aceitei, mas confesso, não foi fácil deixar Porto Alegre. O Inter era minha casa, minha família. Porém, eu sabia que a carreira de jogador é curta e que novas experiências também moldam quem somos. No Catar, encontrei um futebol com outro ritmo, outros costumes, mas a paixão pelo jogo continuava igual. Fora do Brasil,
eu aprendi a valorizar ainda mais o que havia vivido no Brasil. Ao mesmo tempo, cresci como pessoa. Conheci culturas, tradições e pessoas que me mostraram que o futebol realmente é uma linguagem universal. Mas, lá no fundo, o coração batia mais forte quando eu lembrava do Beira-Rio. E, em 2010, chegou o momento que eu esperava: o retorno para casa. Você já imaginou voltar para o lugar onde foi herói e sentir que o amor da torcida nunca diminuiu? Você já voltou para um lugar achando que seria diferente, mas encontrou tudo igual, ou até melhor? Foi assim quando pisei no Beira-Rio de novo, pronto para reescrever minha história. Em 2010, voltei ao Internacional. A emoção de reencontrar o estádio lotado, as ruas tomadas pela torcida, o abraço dos companheiros, tudo parecia um sonho que eu não queria acordar. Sabia que não era mais o mesmo jogador dos anos dourados, mas minha vontade de ajudar e fazer a diferença estava intacta. Naquele momento, ser capitão era mais do que usar a braçadeira. Era inspirar os mais jovens, passar experiência, ser exemplo dentro e fora de campo. Tive a honra de conquistar a Recopa Sul-Americana de 2011 e ajudar o clube a manter sua grandeza. Mas o tempo é implacável para todo atleta. As lesões começaram a aparecer, o corpo já não respondia tão rápido, e a consciência de que a carreira estava chegando ao fim foi inevitável. Ainda assim, cada minuto que vesti a camisa colorada valeu a pena. Você já sentiu a tristeza e a gratidão ao mesmo tempo? Esse foi o meu sentimento quando anunciei minha aposentadoria em 2012. Você já precisou recomeçar, mesmo quando já era bom no que fazia? Deixar a zona de conforto e encarar um caminho totalmente novo? Foi assim quando decidi virar treinador. A aposentadoria em 2012 não significou o fim do futebol para mim, mas o começo de uma nova jornada. Eu queria seguir ligado ao esporte que tanto amo, e ser técnico era o caminho natural. Mas não pense que foi fácil. Dirigir um time é diferente de jogar. Agora, as decisões não eram mais minhas dentro do campo, mas as que definiriam o destino de toda uma equipe. Comecei minha carreira de treinador no próprio Internacional, um clube que conhecia como poucos. Mas os desafios eram imensos: lidar com pressão da torcida, a imprensa, o relacionamento com jogadores e a necessidade constante de resultados. Aprendi rápido que, no comando, é preciso paciência, estratégia e, principalmente, saber ouvir. Mas a vida nem sempre nos dá tempo para planejar tudo. Você já sentiu que, por trás do sucesso e da alegria, existem batalhas que ninguém vê? Que a vida é feita de altos incríveis, mas também de quedas dolorosas. Eu vivi tudo isso. Ser Fernandão não era só ser ídolo, capitão e treinador. Era também enfrentar pressões enormes, lidar com as expectativas de milhares de pessoas e, às vezes, sentir o peso do mundo no peito. A fama trazia brilho, mas também um silêncio pesado. Durante minha trajetória, enfrentei desafios pessoais que nem sempre foram expostos. A rotina, as cobranças e as decisões difíceis mexeram com minha cabeça e coração. Mas mesmo nos momentos de dúvida, tentei seguir firme, honrando cada torcedor, cada companheiro, cada amigo. Em 7 de junho de 2014, a vida me mostrou sua face mais cruel. Um acidente de helicóptero tirou minha vida precocemente, deixando um vazio imenso no futebol brasileiro e naqueles que me amavam. Mas minha história não terminou naquele dia. Ela vive nas memórias, nas histórias que contei, nas glórias conquistadas. Se minha voz pudesse chegar até você agora, o que eu diria? Talvez que a vida é curta, intensa, e que o que realmente importa são os momentos que deixamos para trás. Minha trajetória foi feita de gols, títulos, emoções e desafios. Mas, mais do que isso, foi feita de pessoas. A torcida colorada que sempre me abraçou, meus companheiros que lutaram lado a lado, minha família que sustentou meus sonhos.
O futebol me ensinou a ser mais do que um atleta. Me ensinou a ser um exemplo, a inspirar, a liderar com o coração. O Beira-Rio, as vitórias na Libertadores e o Mundial, as conquistas como treinador, tudo isso é parte de mim, mas não é tudo. O que realmente fica, o que ninguém pode tirar, é o legado de paixão, coragem e dedicação. Se eu pudesse deixar um conselho, seria este: lute pelo que você ama, seja verdadeiro e nunca esqueça de onde veio. Eu fui Fernandão. E essa história, contada por mim, é para que você nunca me esqueça.